Hoje temos público e, havendo público, vamos dar já a vez às pessoas para se poderem pronunciar. Faz favor. Faz favor. Olha, eu vou pôr aqui uma questão. Eu sou Manuel Gomes de Oliveira, pertenço à freguesia de Figueira d'Alva e propriamente de Fermontela. Eu venho pôr aqui uma questão que é praticamente um assunto de situação um bocado grave, que é saúde pública, problemas de que realmente as pessoas queixam-se de que há evolução dos aviários, que é um problema do aviário, e esse mesmo aviário está a prejudicar muita gente, inclusive crianças e nem só, não é? Se andamos aqui a tratar de um problema de saúde, esta é uma questão. Se realmente entenderem que realmente aquilo não pode funcionar, há que não licenciar. Isto foi criado, possivelmente, noutros tempos, uma área de habitação, e aquilo é habitação, tem terrenos para construção, deixamos de fazer habitações nesse sítio por motivo de que se não pode viver ali. Eu tenho a minha casa, vivo lá já há uns anitos largos. Em 1988 foi quando habitei a casa, e essa casa está qualquer dia em possibilidade de viver ali, por causa da invasão do lixo, das penas do dito aviário e os ventos, quando vão, o pó invade as casas, não é? Portanto, eu quero chamar aqui a atenção dos senhores Presidente, dos senhores vereadores, que realmente tenham um bocadinho de atenção nisto, porque é inconcebível. E nós fizemos um baixo-assinado, muita gente, 34 pessoas, aquelas que vivem ali, que são 12 habitações, e se realmente isto acontecer, estamos a tomar providências da situação. E tenho dito. Muito bem. Pois o aviário não está em funcionamento. E pela maneira como foi posta a questão, parece que já estavam as coisas a entrar pelas vossas casas dentro, as penas e mais os poeiras. Como sabe, não é a Câmara Municipal que é a coordenadora, digamos, do processo. A coordenadora do processo é, e sabe muito bem, que é a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Coimbra. Acho que já falaram com eles também. Agora, o problema, sob o ponto de vista estritamente legal, nós não nos podemos pronunciar sobre a saúde pública. Isso, há uma entidade para isso, que é a Delegação de Saúde do ACES. Agora, o que lhe podemos dizer é que o aviário realmente foi licenciado em tempos, em 1974 ou 75, primeiramente, e depois voltou a ser licenciado foi em 74, e depois voltou a ser licenciado a licença de construção em 2001. Em 2002, teve, passada pelo Sr. Presidente da Câmara de então, o Dr. António Carlos, teve licença de utilização. Não existe no processo nenhum, neste momento pelo menos, nenhum pedido de obras, o que significa que, se as houver, é dentro do edifício, vocês que vivem lá, é que saberão. De qualquer maneira, o edifício só pode ser licenciado para o fim a que se destina se a Direção Regional da Agricultura, da Agricultura e Pescas permitir. Nós estamos atentos à situação, mas não podemos ultrapassar também a lei. Se a Direção Regional admitir aquele espaço como aviário, causa-nos a nós um problema de disparidade de opiniões, porque, em princípio,
enquanto não estiver provado que o aviário faz mal à saúde das pessoas que habitam à volta e que tem qualquer coisa de ilegal e que torna o licenciamento da DRAP confuso, no mínimo, a Câmara Municipal, como não é a entidade coordenadora, não pode atuar. Pode chamar a atenção da Direção Regional. Eu queria que isto ficasse claro, que é para vocês não pensarem que é a Câmara que quer fazer ou que não quer fazer, ou que não gosta de nós ou que gosta de nós. Não é esse problema afetivo. O problema é um problema legal e é um problema de princípio. Eu queria que isto ficasse claro, que é para, se o processo acontecer, ser conduzido nesta base da legalidade. Para já, se tiverem, de qualquer maneira, qualquer notícia da Direção Regional, façam um favor, comuniquem, porque vocês é mais fácil terem... Vou dizer o seguinte, que é, visto, eu tenho as datas todas mais ou menos em memória, e é assim, foi aberto a abertura daquele aviário em 96. Eu já lá moro desde 83, 82, 83, não é? Não tinha dinheiro para fazer a minha casa, fui usando aos poucos, não é? Tenho os recibos das licenças e da planta e tudo isso. Agora, se ele foi, e falei com a diretora da Pecuária em Viseu, há não sei quando, de que me foi dito que fez uma vistoria em 2011, já lá fui e falei com ela, e se isso foi em 2011, foi licenciado por esta Câmara, não é? Alguém não passou licença para funcionar aquilo, que aquilo não foi condizido com a situação do aviário, aquilo foi praticamente uns palheiros, uma de palha e etc, etc. Pronto, e daí houve a continuação e ampliação. Portanto, é isso que eu quero chamar a atenção para esta Câmara, é o seguinte, é que há ali fugas aqui de qualquer licenciamentos, sem que seja para os mesmos. Portanto, há que ter em conta isso, porque se nós estamos... Há uns decretos aqui, salvo erro, e posso frisá-lo, que alguém me deu autorização para um papelinho com isso. Foi o Dr. Manuel Martins, na altura Presidente, e o Sr. Dr. Matos também sabe, que na altura foi especificado que não abrir aviários a menos de 200 metros, eu estou a 50. E há uma casa aqui com 25 metros. Portanto, eu quero perguntar assim, porque é que se licenciou uma coisa desta Câmara que não é viável? Portanto, se passaram licenças, para um motivo, embora que a Direção da Agricultura tenha feito... Falar nesta Câmara, falam neste Executivo ou falar na Câmara? Não, nos anteriores, evidentemente. A Câmara ainda mantém a mesma, não é? As pessoas é que são outras, não é? E são essas pessoas, talvez... Agora, em 2011, praticamente foi licenciado. Alguém passou licença nesta Câmara. Portanto, eu quero perguntar assim, se é uma coisa que está ilegal e que não era para esse efeito, a Câmara não devia passar licenças. E eu falei com essa senhora doutora Ana, e ela disse-me que fez uma vistoria por alguém ter de passar licença, evidentemente. Agora, não pode ser. Pronto, se há aqui uma coisa de contradição, não me diz muito bem a situação. É só isso. Era só isso. De qualquer maneira, isto começou em 1974, naquela altura em que se pedia licenças para barracões. Até as próprias casas, como sabe, pediam a licença para uma placa e depois daí surgia a casa. É natural, porque o dinheiro não abundava e se o dinheiro das licenças fosse para blocos, era mais um bocado de parede que se fazia. Portanto, isto começou também em 74 com um barracão inicialmente e depois para aviário e escritório. Está aqui tudo. E tem a área de 260 metros. Agora, não encontro aqui a tal licença de 2011, encontro sim a de 2002, a licença de autorização passada pelo Executivo anterior. Agora, como eu lhe disse, e posso repetir, convém que o processo seja bem conduzido a montante da Câmara Municipal, portanto, através da Direção Regional da Agricultura e Pescas, porque se eles autorizarem a abertura do aviário,
colocam-nos depois a nós numa situação um bocado complicada. Sr. Morel, o que eu lhe posso garantir é que a lei será cumprida, seja quem for que tenha razão, depois as outras partes terão que se mexer. Agora, à partida terá que ser aprovado lá pelos Serviços da Agricultura, não é? A partir daí... Queria falar mais uma coisa. Diga, faz favor. Era o seguinte, eu posso dizer mesmo assim, eu pago a mim da minha casa, não é? Como todos os outros. Acontece o seguinte, se um aviário, e neste caso temos que empurrar todos para o mesmo sítio, porque senão não fazemos nada, não é? Quer dizer, há uma coisa fundamental que é, a agricultura sem entender que aquilo que é mais viável, um aviário ser aberto num determinado lugar, e se pagar mais que uma dúzia de casas que existem lá, se calhar será isso, não é? Quer dizer, todos pagamos a medida que são uma dúzia de casas que ali há, atenção. E então, se isso for assim, se um aviário der mais rendimento para a agricultura, se calhar nós estamos que mudar de sítio, mudar as casas ou ir viver para o outro lado, não é? E com o agravante ainda, naqueles sítios há terrenos para habitação de que as pessoas já não fazem ali, porque têm dúvidas que aquilo é ou não, e portanto, se assim for assim, nós deixamos ter ali um bairro que é o Chão do Acelo, que não existe, vai deixar de existir. Eu qualquer dia tenho que comprar uma casa aqui em São Pedro que não posso lá ir ver, não é? E os outros também vão fazer a mesma coisa, não é? Quer dizer, às tantas eu começo assim a pensar, a gente desgosta, ficamos desgostosos da nossa aldeia por esse motivo. Se é como, volto a repetir, se o problema do aviário der mais rendimento com uma dúzia de casas, vale a pena. Pronto, e terminamos com o bairro e fica ali o aviário, está tudo correto. Pronto, e não digo mais nada. Queres matar? De qualquer maneira, tem muita razão quando diz que até foi o primeiro Código de Posturas, obrigava a que não fossem construídos aviários a menos de 200 metros das casas, desde que tivessem mais que 100 bicos, tem toda a razão, mas esse mesmo Código de Posturas, e eu também me penitencio por isso, porque também estive na sua elaboração, em 83, não obrigava as casas a afastar dos aviários. De maneira que os aviários não podiam ser construídos, mas as casas podiam ser construídas. Por isso é que se geraram alguns aglomerados populacionais à volta de aviários e que agora, com as novas sensibilidades de saúde, e ainda bem, geram outros problemas e levantam outros problemas diferentes. Mas nós vamos estar atentos e vamos falar com as entidades responsáveis. Mas queria que soubesse que a entidade responsável, a entidade coordenadora, neste caso, é a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro. Tá? Estamos de acordo, Sr. Morel? Muito obrigado pela vossa presença. Ora bem, íamos então continuar na nossa ordem de trabalhos. O público, se quiserem assistir, podem assistir. Obrigado, bom dia. Nada, bom dia também. Então, íamos entrar no segundo ponto da ordem de trabalho, período antes da ordem do dia. Alguns dos senhores vereadores têm algum assunto que queiram colocar? Faz favor. Ontem comemorámos aqui neste Salão Nobre o 25 de Abril. E para além da comemoração do 25 de Abril, que é sempre uma data importante que deve ser comemorada, aproveitou-se, neste caso, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e fez a Assembleia Municipal que diz respeito ao mês de Abril. Foi no decurso destes trabalhos que decorreram ontem na Assembleia Municipal que, de alguma forma, me motivou a fazer a intervenção que vou reproduzir agora. Ainda em tempo de comemoração do 25 de Abril, nessa sessão em que precedia de alguma forma a Assembleia Municipal, usaram da palavra, enfim, elementos dos partidos políticos e usou da palavra também o Sr. Presidente da Câmara. E o Sr. Presidente da Câmara, aquilo que fez no seu discurso, a propósito das comemorações do 42º aniversário do 25 de Abril, foi um discurso um pouco
tipo comício de campanha eleitoral. Ou seja, o Sr. Presidente da Câmara limitou-se a fazer elogios à sua ação política e, de alguma forma, em termos do discurso, na sua parte final, a desculpar-se pelo facto de não existirem obras conforme gostaria e que, de alguma forma, também foi secundarizado por outros deputados municipais no mesmo sentido. Isso significa que, efetivamente, há um reconhecimento que o Conselho está limitado à mera gestão corrente e que são aproveitadas todas as oportunidades para se justificar aquilo que, efetivamente, era um propósito quando este Executivo tomou posse. E não está a acontecer. E, por isso mesmo, não há obra e os recursos a todos os meios para anúncios são permanentes, mas, efetivamente, não passam disso. E o Conselho está como está, e acho que aí todos nós sabemos e é do reconhecimento público, tanto mais que, no discurso, isso é basicamente a parte fundamental. Depois, também ontem, e para espanto meu, embora o assunto fosse trazido pelo deputado municipal, mas pronto, legitimamente, houve por parte do Sr. Presidente da Câmara, novamente nas explicações que deu, uma espécie de branqueamento àquilo que foi uma atitude persecutória, uma atitude de perseguição política ao deputado Engenheiro Lopes Ribeiro. Eu não posso deixar passar em claro esta situação porque ela é demasiado grave, nunca passaria na cabeça de ninguém, muito menos de um Presidente de Câmara, que fizesse uma acusação direta, e eu afirmo aqui que foi direta, foi intencional, a um deputado municipal só porque disse a verdade. E a verdade é que os serviços técnicos do Ministério da Agricultura em São Pedro do Sul estão encerrados. E quem não sabe isto, basta lá ir. E estão encerrados. Desde que a engenheira Maria Carmo Bica saiu de lá. Toda a gente sabe isto. E o Sr. Presidente da Câmara faz uma acusação direta, persecutória, a um deputado que eu não posso deixar. Aliás, eu já falei isto na última reunião aqui pública da Câmara Municipal. E por isso mesmo, isto já não é de espantar, porque o Sr. Presidente da Câmara tem sempre em mente este sentido persecutório e de perseguição política. Fê-lo com os funcionários, andou a dizer mal dos funcionários publicamente em jornais, andou a dizer mal aí nos cochichos normais, continua a perseguir funcionários conforme fez desde o início que está na Câmara, e eu digo aqui claramente, continua a perseguir funcionários conforme o fez desde o início que está na Câmara, e isto é inadmissível num Estado de Direito, onde estávamos a comemorar o 25 de Abril, e não é permitido que quando a gente deve pugnar e deve fundamentalmente enaltecer a liberdade e a democracia, que um Presidente da Câmara venha com esta atitude persecutória relativamente a alguém que estava a defender uns serviços que são úteis para o Conselho de São Pedro do Sul. E por isso mesmo, meus caros, eu quero novamente aqui dizer claramente que eu não admito de maneira nenhuma que haja este tipo de perseguição e eu fazer parte de um órgão em que isso é uma prática corrente é inadmissível. E fico-me por aqui, porque a verdade é esta, houve um mail deliberado de atacar alguém que estava a defender os interesses de um serviço do qual é funcionário. Depois, sobre as televisões. Eu até gostava de perguntar à Câmara Municipal quando é que é o próximo programa domingueiro. Porque, efetivamente, os programas de televisão são tantos que, eventualmente, nós teremos um programa mensal. E até ser disputado, eventualmente, por todas as televisões. Mas eu pergunto o seguinte, e foi isso que ontem foi dito na reunião da Assembleia Municipal. Porque se as televisões vêm de borla, conforme dizem alguns dos seus deputados, ou os seus deputados não dizem a verdade, mas disseram que as televisões vêm de borla, deputados com responsabilidade, o Sr. Presidente da Câmara vem dizer que as televisões, afinal de contas, não vêm de borla porque é preciso pagar a tenda, porque até se não fosse preciso pagar a tenda, até vinham de borla. Aquilo que eu pergunto é o seguinte, mas afinal de contas, o nosso Ministro das Finanças, Centeno, está a fazer escola em São Pedro do Sul ou não? Por que razão têm os senhores de dizer a verdade? O que é que os senhores têm contra a verdade? Uns dizem que vem de borla, outros dizem que só se paga a tenda. Eu acho que já chega de tirar areia para os olhos dos samparenses. Digam a verdade, não andem a esconder as coisas. E isto é que eu queria que fosse claro. E mais, porque, efetivamente, as televisões são importantes, eu não digo que não sejam, é preciso que haja, enfim, programas com alguma dignidade e que promovam efetivamente o Conselho. Porque se querem promover o Conselho até a nível internacional,
Porque é que não convidam, então já agora, uma televisão de Espanha, uma televisão de França, se calhar aqui até tinha mais acuidade, porque sempre, enfim, promoviam São Pedro do Sul a nível internacional, já que aquela situação da discriminação com Villeneuve de Leroy foi um fracasso. Todos sabemos que andámos a gastar dinheiro, que havia uma intencionalidade positiva inicialmente e que foi tudo desbaratado. Não houve um único retorno dessa discriminação. Aliás, eu nem sei para que é que estão as placas neste momento do Conselho. No entanto, convidem uma televisão francesa, pode ser que também venha de Borla, uma espanhola, e pode ser que o Conselho de São Pedro do Sul, efetivamente, enfim, vá por aí além em termos de promoção. Porque a verdade é esta, não há a verdade nestes acontecimentos. E continuam a querer mentir às pessoas. E, portanto, isto é inadmissível. Que há deputados que até dizem que as televisões não vão para outros conselhos porque, efetivamente, não têm poder, não têm argumentação para isso. Portanto, eu convinha, ou, aliás, convinha que isto fosse devidamente esclarecido, porque eu não concordo com isto, nem posso aceitar uma coisa destas. Depois, outra situação que foi falada na Câmara Municipal e já tinha sido na rádio. Tem a ver com aquele famoso ranking daquele relatório da Bloom Consulting. Ora, eu não sei se... E o Sr. Presidente, acho que até ontem tinha as cópias desse relatório. É importante que a gente, quando fala das coisas, saibamos do que é que estamos a falar, porque senão podemos todos estar a comer gato por lebre, e eu acho que isso que é mau. E é mau quando está em causa, efetivamente, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas no Conselho de São Pedro do Sul. Eu li o relatório, como é óbvio, e até escrevi aqui 2 ou 3 coisas que são a realidade desse relatório. E vale o que vale. Para mim não vale rigorosamente nada. Este relatório serve para entreter, serve para a empresa em causa vender os seus serviços a um conjunto de municípios, e basta ver onde ela é consultora qual é o lugar do ranking desses municípios, e todos nós percebemos facilmente qual é o objetivo desse relatório. Há aqui um ponto prévio. O relatório não analisa a realidade dos concelhos, ponto número 1. Refere-se exclusivamente à força da sua presença online. O que é que isto significa? É uma forma de medir apenas a performance da marca e a atratividade dos municípios portugueses através de uma avaliação de branding. Toda a gente sabe o que é isto. O relatório não avalia a realidade dos municípios. Os resultados do dito relatório não podem ser lidos como um aval às políticas municipais seguidas, mas sim numa ótica de presença online em diversas potencialidades da internet, na perspectiva de desenvolvimento e melhoria das estratégias da marca do concelho. A dimensão económica de negócios é a única que é sustentada em dados estatísticos, nomeadamente número de empresas, dormidas, população, etc. A segunda dimensão mede o volume total de procuras online de temas relacionados com negócios, turismo ou talento em cada um dos 308 municípios. É óbvio, aqui, quem tem hotelaria, quem tem mais hotéis, mais procurado é, mais consultas à online. Por isso, não se admirem nada de alguns municípios aparecerem como aparecem nesta situação. Agora, interessa se evoluíram ou não, ou seja, se há novas empresas ou não há novas empresas, se há mais negócio ou não há mais negócio. Isto é que interessa e isto é a realidade. A terceira dimensão diz efetivamente respeito aos esforços de comunicação e promoção levados a cabo por cada município através do seu website e outras redes sociais. É evidente que esta situação dos websites dos municípios se parou nos últimos anos. Todos os municípios hoje têm websites mais ou menos dinâmicos, conforme também têm mais ou menos funcionários a dar atenção a isso. No caso aqui de São Pedro do Sul, toda a gente sabe que o site até é mais ou menos dinâmico, mas tem para aí funcionários a dinamizarem o site e com perfis anónimos, etc, etc. E likes e mais likes. Agora, isto não tem nada a ver com a realidade do concelho. Portanto, o cálculo deste ranking é feito através da forma, como é óbvio, negócios, mais a variável visitar turismo, mais a variável viver. Portanto, antes de se tirar qualquer conclusão, é preciso dizer o seguinte: o que é que foi feito efetivamente pelo município no sentido da promoção e desenvolvimento do concelho? A este nível, a nível da marca, a nível do branding, é evidente que o município tem feito uma aposta nas redes sociais, tem feito uma aposta no seu site, tem feito algum trabalho. Mas é preciso perceber se isto cola à realidade ou não. Porque, efetivamente, a realidade do concelho não é isso. Porque bastava eu dar-vos este exemplo. No limite, um concelho fictício podia estar nos primeiros lugares.
Um conselho fictício para esta análise podia estar nos primeiros lugares. Porquê? Porque nós estamos a tratar da realidade online. Portanto, o que é que há aqui importante a considerar, que é para não existirem dúvidas? Dos 3 relatórios feitos por esta empresa, 2014, que se refere a 2013, 2015, que se refere a 2014, e 2016, que se refere a 2015, São Pedro Sul, efetivamente, melhora uma posição a nível da região centro. 34º para 33º. Mas se nós enquadrarmos isto de âmbito nacional, o que é que o relatório nos diz? Diz-nos que em 2016 estamos piores que em 2014, que são referentes ao ano anterior. Porque nós em 2014, que era referente ao ano 2013, estávamos em 110º lugar. E em 2016, que é referente a 2015, meus caros, nós estamos em 113º lugar. Ou seja, pioramos. A situação do Conselho, desde 2013 até final de 2015, é pior. E vem-me agora dizer que estamos bem, se derem importância a este relatório. Valia mais não darem importância. Para já não devíamos mesmo dar, porque isto é treta. Este relatório é meramente treta. Há conselhos que, só para vos dar um exemplo, podem estar altamente desenvolvidos, nomeadamente em termos empresariais, com empresas sólidas, com emprego. Isto não é avaliado, meus caros. O que é avaliado é aquilo que é performance relativamente às visitas, a temáticas, a palavra-chave que as pessoas normalmente consultam os conselhos. Basta haver um grande evento num conselho para essas buscas dispararem. Por isso mesmo, aquilo que eu gostava de dizer é que não vale a pena branquear a realidade. Era preferível branquear estes relatórios, porque a realidade não cola em muitos casos com os mesmos. E eu não estou a dizer que é só de São Pedro Sul, eu estou a dizer que é de muitos outros locais, de muitos outros concelhos, porque isto são empresas que têm uma estrutura, efetivamente, pronto, para vender serviços, fundamentalmente para isso, e depois usam estes mecanismos de avaliação, enfim, para criarem exatamente estas situações. E por isso mesmo, o estudo vale o que vale, e na minha perspectiva não vale nada, mas se valer, nós estamos pior que o que estávamos em 2014. Era o que eu queria dizer. Relativamente às contas, há muita argumentação, e no meio desta argumentação toda há meias verdades. Ou seja, é um facto, e até isso aqui é ótimo, que o orçamento seja o mais realista possível. Todos nós sabemos que a nível do Estado também é assim. Havia grandes disparidades entre aquilo que eram as verbas orçamentadas e depois a execução. A Europa obrigou-nos necessariamente a ajustar os orçamentos e o déficit. E isto, por razões óbvias, aconteceu também com os municípios. Os municípios, aqui há uns anos atrás, faziam os orçamentos que entendiam, faziam a execução, mas não, tem havido exigências, não só comunitárias como nacionais, para que as coisas coincidam o mais possível e para não haver déficits excessivos. É evidente que o ideal, até há quem defenda isto, que o ideal seria um orçamento de base zero. É evidente que devíamos caminhar para aí, e aí é que tínhamos, efetivamente, uma realidade orçamental e de execução clara. Por isso mesmo, é ótimo que isto aconteça. E também é ótimo que haja uma estratégia, como é óbvio, de diminuição, não digo de imediato para um orçamento de base zero, mas que haja uma diminuição da dívida regular até para acudir a situações que nos parecem importantes relativamente ao investimento. Mas este Executivo, enfim, pouco ou mesmo nada tem feito para desenvolver este Conselho, em termos daquilo que são as suas grandes opções de orçamento. E não vale a pena a gente entrar em ilusões e alimentar ilusões, porque efetivamente este Executivo vai ser avaliado por aquilo que está a fazer neste mandato. Não é como o Executivo ou alguns, enfim, que se deixam comprar por informações menos corretas, estar a passar para o próximo mandato uma série de ilusões de obras que vamos ver quem é que as vai concretizar, ou se são essas as obras prioritárias para o Conselho do novo Executivo. Este Executivo tem que responder e tem que ser avaliado por o que está a fazer neste mandato. E em termos de obra, neste mandato, este Executivo está a fazer muito pouco ou nada. Está pura e simplesmente a fazer aquilo que é a obra da Soleira da Porta. Eu não queria entrar aqui em detalhes das contas, porque isso já foi objeto na última reunião deste Executivo, mas ontem voltou-se a falar e a aprovar as contas da Assembleia Municipal, mas, no entanto, é importante que as pessoas percebam, porque andou-se aqui também a querer
impingir números de dívida astronómica, quando o município de São Pedro do Sul não tem nenhuma dívida astronómica, nem nunca teve nenhuma dívida astronómica. Uma coisa é a dívida da Termalistur, que é uma dívida independente, é uma empresa autónoma, embora faça parte, enfim, da Câmara Municipal, mas é uma empresa que contraiu um empréstimo, que tem que o pagar e que não precisa da Câmara para pagar, era o que faltava. Por isso é uma dívida que fosse, em que altura fosse, ela existe, mas não tem nada a ver com a dívida da Câmara Municipal. É uma situação completamente anónima. E por isso, quando falam em dívida, é preciso distinguir exatamente isso. Mas a dívida da Câmara, desde 2011 a 2015, e bem, tem vindo sistematicamente a ser reduzida. É esta dívida que nos importa. Basta olhar aqui para este gráfico. Devia-se, em 2011, passava de 15 milhões de euros. Agora devemos cerca de 7 milhões de euros. O executivo anterior, tal como este, vem fazendo, e bem, a diminuição da dívida. Ok, isto é ótimo. Até nos últimos 2 anos ainda o fez mais. Mas é preciso registrar aqui algo de extremamente importante e que faz a diferenciação entre os dois executivos. E eu não gosto muito de falar no passado, mas já que me querem levar a falar a isso, eu tenho que falar. A arte está em fazer diminuir a dívida e fazer investimento. E o que é que este executivo tem feito? Só tem feito diminuir a dívida. O investimento onde é que está? Que obras concretas é que estão a ser feitas? Alguém sabe? Se eu perguntar à opinião pública, o que é que eles dizem? São 100 metros de estrada, são 50 metros de calçada, são festinhas, isso é o que o Executivo tem feito. E quando se fala em estrutura de pessoal, é preciso perceber também uma coisa que é real. Ou seja, nós em 2013, o antigo Executivo, teve em termos de custos de pessoal 33,4%. Foi a verba que foi afeta às estruturas de pessoal. À despesa de pessoal em relação à estrutura. 33,4%. Sabem qual foi, em 2015, a percentagem deste Executivo? 41,92%. Ou seja, relativamente àquilo que é o orçamento da estrutura, o atual Executivo em 2015 tem uma percentagem mais elevada que o antigo Executivo em 2013. Em relação à execução orçamental. A execução orçamental em 2013 foi de 18.975, ou seja, quase 19 milhões de euros. Esta foi a execução orçamental, em números. A execução orçamental deste Executivo em 2015 foi 14.900.000. Ou seja, temos aqui um diferencial nada menos do que 2 milhões de euros. 4 milhões de euros, aliás. Ou seja, há um diferencial em termos de execução orçamental de 4 milhões de euros. E estes senhores andam sempre a gabar-se daquilo que fazem, porque aquilo que estão a fazer, qualquer cidadão trivial, nem era preciso cá estarem. Os serviços da Câmara faziam exatamente o mesmo. Porquê? Porque não têm que tomar opções, ou não tomaram opções, relativamente a investimentos de monta. E já agora, eu não gosto muito de falar quando as pessoas não estão. Há outros que gostam de falar quando eu não estou. Há outros que gostam de falar quando eu não estou. E ontem foi o caso. Mas hoje ouvi mais uma atuarda de um cronista que tem responsabilidades municipais dizer que a derrama que subiu porque houve novas empresas no Conselho de São Pedro do Sul a pagar derrama. Eu gostava de questionar diretamente do município de São Pedro do Sul, neste caso o Sr. Presidente, o Sr. Vereador da parte financeira, quem são as novas empresas que vieram para o Conselho e que já pagaram derrama? Ou a pessoa não percebe nada do que está a falar, o que não me admira, porque não é da área, ou então não pode dizer disparates destes. Qualquer empresa nova que tivesse vindo no ano passado ou há 2 anos, de certeza que ainda não estaria a pagar derrama. Mas o mais caricato é, onde é que estão essas empresas novas? Digam-nos o nome, que é para não haver aqui informação continuadamente falsa. E, de facto, isto de dizer meias verdades ou não dizer a verdade é muito grave, porque parece que se está numa lógica de escamotear aquilo que é a realidade. E nós só vivemos e só podemos enquadrar e ter um Conselho desenvolvido com políticas sérias se encararmos a realidade. E a realidade é esta. São Pedro do Sul está pior. E não se perspectiva nenhumas melhorias com este tipo de políticas, que são políticas só de fachada, são políticas online, são políticas dos likes. E isso eu condeno. Mais algum Sr. Vereador quer colocar alguma questão? Bem, ao Sr. Vereador, eu assim só lhe dizia o seguinte: o senhor acabou hoje aqui de anunciar publicamente a sua candidatura. Até porque, se nós formos ver, na última reunião de Câmara, onde havia muito mais pontos para serem discutidos
O senhor, no período antes da ordem do dia, não colocou nenhuma questão. Aliás, no seguimento daquilo que já vai sendo habitual fora das reuniões públicas, o senhor só coloca as questões nas reuniões públicas e o senhor, ao fim de quase meia hora de retórica, para si, o município de São Pedro Sul é uma catástrofe, o município de São Pedro Sul não anda, não é isso que as pessoas sentem na rua, mas se o senhor entende que assim é, o senhor fixe com a sua opinião e o Dr. Pedro Moura vai-lhe responder à questão das contas. Bom, também não quero entrar em grandes discussões. Há aqui só um aspecto que eu acho que, isso, se o Presidente me permitir, que é essencial, até porque eu tenho o pelouro do pessoal na Câmara Municipal e acho que o Sr. Vereador foi infeliz numa afirmação que fez e eu acho que deve aqui um pedido de desculpas aos funcionários da Câmara Municipal, senão sou levado a crer que afinal quem está a perseguir os funcionários é o senhor. É que o senhor acabou de dizer que funcionários com perfis anónimos a dinamizar o site da Câmara. O senhor tem que conseguir provar isso ao Sr. Vereador, ou então pedir desculpas aos funcionários, porque se há funcionários da Câmara com perfis anónimos a dinamizar o site da Câmara. Isso foi uma afirmação que eu acho que foi feliz, ou não quis dizer isso, portanto eu acho que ficava-lhe bem corrigir, porque de facto eu desconheço que existam funcionários a dinamizar o site da Câmara com perfis anónimos. Relativamente às contas, o senhor começou por dizer que de facto nós estamos nesta trajetória por recomendações da Troika e por orientações do próprio Governo. Eu recordo, a Troika chegou a Portugal em 2011 e esta trajetória só começou efetivamente a partir de 2013, 2014, e a Troika chegou em 2011. A redução substancial da dívida é de 2014 e 2015. Depois veio dizer que as cotas das termas não têm nada a ver. Então, se calhar, quando viermos aqui em junho votar as cotas consolidadas, o senhor não precisa de vir à reunião, porque de facto não precisa de votar essas contas. Não tem nada a ver com a Câmara, mas de facto elas consolidam. Dr. Pedro Moura, as contas não são votadas. Veja lá se aprende, ao menos isso. O senhor é um expert em todas as matérias. Veja se aprende. Quando deixar continuar, o senhor anda um bocadinho nervoso que está-se a aproximar as autárquicas, mas eu não interrompi, portanto, se me permitir deixar... Não pode dizer mentiras. Não, então, mas veja, em junho, veja depois. Dizia eu que, de facto, e se a dívida que existe por parte da Termolistur a esta Câmara se deve. Eu tenho que recordar que a tal situação, já falei aqui isto N vezes, e eu peço desculpa estar a repetir, mas uma vez que tocaram no assunto, a dívida contraída pela Termolistur a quando das obras de requalificação do balneário do Afonso Henriques, grande parte dela, e repito, grande parte dela foi para fazer face a dívidas de curto prazo da Câmara Municipal que naquela altura estava asfixiada. Toda a gente sabe disto e o senhor fazia parte desse executivo. Eu nunca ouvi, em 12 anos em que o senhor esteve na Câmara Municipal, a maior parte deles como vice-presidente da Câmara, a fazer uma única menção à situação financeira da Câmara. Uma única vez. Portanto, esses valores fazem parte do universo da Câmara Municipal. Grande parte dessa dívida da Termolistur foi para pagar dívidas de curto prazo, é fácil prová-lo. E mais, não foi este executivo que mandou declarações para outras entidades a dizer que não executavam alguns projetos por dificuldades financeiras. Nós ainda não fizemos isso. Antes, pelo contrário, nós estamos a adiantar às obras, conforme eu disse ontem, à execução de algumas obras do novo quadro comunitário que, pese embora o facto dos avisos ainda não estarem concluídos e essas obras não estarem aprovadas, nós já nos estamos a adiantar e já estamos a executá-las com fundos próprios. Aquilo que o senhor disse relativamente ao orçamento ser mais elevado e aos valores percentuais do orçamento tem a ver, sobretudo, com fundos comunitários que receberam nesse ano, nomeadamente do centro escolar e da requalificação aqui da zona urbana. E, portanto, se não tivesse esses valores, obviamente que o valor de orçamento seria substancialmente menor e o peso dos custos com o pessoal seria superior. Basta ver o valor real dos custos com o pessoal. Porquê é que não comparou o valor real dos custos com o pessoal? Diga-me qual foi o valor real, o valor numérico dos custos com o pessoal em cada um dos anos. Mostre-me um gráfico do custo efetivo dos custos com o pessoal ao longo dos anos. E aí podemos fazer essas comparações. E não vou adiantar muito mais, porque acho que esta discussão não nos leva a lado nenhum. Exatamente. Os dados são reais. Esta discussão não nos leva a lado nenhum e os senhores querem ajustar para debaixo do tapete aquilo que são as questões fundamentais. As televisões, eu perguntei
Exatamente porque os senhores afirmaram que era de borla. Eu volto a perguntar, as televisões vieram de borla ou não? Ontem o Sr. Presidente da Câmara disse que sim, que só foi paga a tenda. Os deputados municipais disseram que vieram completamente de borla. Não responderam. Porquê? Eu perguntei quais são as novas empresas que pagaram de rama, uma vez que um deputado municipal hoje afirmou isso numa rádio. Onde é que estão as empresas? Andamos continuamente a mentir e a enganar as pessoas? Então afirmem. Não digam uma coisa num sítio, quando as pessoas não têm informação, e depois dizem o contrário no outro. Não, então afirmem as coisas claramente, para não falar noutras. Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu gostava que de uma vez por todas, os são-pedrenses fossem respeitados relativamente à forma como é divulgada a ação do Executivo Municipal. O Executivo reduziu a dívida. Reduziu. Parabéns. Parabéns, reduziu a dívida. Portanto, foi um caminho que seguiu. Reduziu a dívida. Agora, quando a gente vê aquilo que se especula à volta da dívida, aquilo que o senhor propagandeou e agora foi castigado, porque tem que estar a contribuir, através do FAM, para as autarquias que estão efetivamente em dificuldade financeira. Portanto, a Câmara Municipal de São Pedro do Sul tem condições para contrair empréstimo, já tinha quando nós saímos em 2013. Mas pronto, depois de ter felicitado o Executivo Camarário por essa ação, agora o senhor não pode andar já a fazer os pré-anúncios da próxima candidatura, sem saber se ainda ele vai ser o candidato a Presidente da Câmara, com estes outdoors, mega outdoors, que depois está a anunciar as obras para o próximo mandato, porque o senhor não consegue, como já falou o professor Adriano há um bocadinho, mostrar obra feita neste mandato. Não estamos a falar de obras de gestão corrente e vou-lhe pedir um favor. Não pegue na lista que traz isso, não pego na minha também. E depois não vamos chegar a lado nenhum, porque não estamos a contribuir. O que nos interessa é daqui para a frente. Os São Pedrenses estão ansiosos por melhores condições de vida e é daqui para a frente que nos interessa. O que está para trás, está para trás. Portanto, agora, o que interessa saber, efetivamente, é o que é que este Executivo vai fazer de concreto nestes 4 anos de mandato. Falta-lhe 1 ano e meio, já não chega a 1 ano e meio, portanto, para executar. O senhor tem falado que não faz obras no último ano. Então, quando é que vai fazer as obras? Já não tem espaço, já não tem espaço, já não tem calendário para o fazer. Portanto, vai ter que, se é que vai fazer alguma obra, que eu tenho, é evidente que vai ter que fazer algumas, mas relativamente à propaganda que andou a fazer, vai ficar muito aquém. Agora vem começar a justificar-se que não. Isso é evidente que é pura demagogia e que é uma especialidade sua, como toda a gente reconhece. Agora, uma coisa certa, os São Pedrenses já estão a dar conta de que, efetivamente, este Executivo é especialista na propaganda. Isso aí também já lhe disse na última reunião. Agora, as pessoas não são digamos, limitadas, são inteligentes e estão aí para avaliar. Portanto, eu o que aconselhava ao Sr. Presidente, se me permite, é que falasse a verdade, que diga que não faça demagogia à volta disto tudo. Portanto, a dívida das termas, tal como o Sr. Vereador Pedro Moura há um bocadinho falou, e o Sr. Professor Adriano Azevedo já explicou, e penso que os São Pedrenses já entenderam isso há muito tempo, as termas contraíram um empréstimo para pagar, para fazer face às obras que lá foram feitas, porque já expliquei isso, nós não podemos ir buscar financiamento a não ser 10%, porquê? Porque apanhámos a obra em 2006, estava entre quadros comunitários, não havia forma de financiar, como o senhor de vez em quando aproveita para dizer que nem sequer souberam ir buscar dinheiro para o balneário. E se nós não tivéssemos feito isso, o balneário estaria fechado e São Pedro do Sul, hoje nem nestes estudos ecos que aparecem por aí, seria referido porque já se tinha eclipsado, não é? Portanto, Sr. Presidente, a transferência que vem das termas de São Pedro do Sul para aqui, que são à volta de 60 mil euros por mês,
veja se lhe dá bom rumo a esse dinheiro, porque andar a gastar e fazer cartazes para anunciar a próxima candidatura, acho que é uma péssima opção. Faça a obra, Sr. Presidente, que os São Pedrenses querem obra e o senhor foi eleito para isso. O senhor faça a obra, que eles vão reconhecer isso. Agora, se for só conversa fiada, isso aí já é uma chatice. Portanto, é esse apelo que eu deixo. Os senhores estão de parabéns, efetivamente, porque reduziram a dívida, não fizeram nada mais do que aquilo que nós fizemos, o professor Adriano já mostrou isto aqui, estão aqui os milhões todos, desde 2011 que a dívida vem sendo reduzida, com obras em paralelo. É evidente, vocês agora reduziram mais significativamente, que é a realidade, à volta de 1 milhão e tal, 1,5 milhão em 2014, penso eu. Agora, o que acontece é que as obras não apareceram. Apareceu ali aquela obra, ali a Avenida da Liberdade, e foram inteligentes aí, felicito-os por isso, porque conseguiram candidatá-la em overbooking, motivado pela obra que nós tínhamos feito, senão não a conseguiam fazer, mas ela está feita e aí felicito-vos por isso. Agora tem que se falar a verdade. É a verdade que tem que se falar, não é demagogia, pura demagogia, sempre demagogia. Parem com isso, por favor. Bem, Sr. Vereador, queria lhe dizer o seguinte, até porque o senhor parece não perceber de economia, eu vou-lhe ensinar alguns dados sobre economia. Então é assim, se o município de São Pedro Sul, neste momento, está a contribuir para o FAME e não está a receber do FAME, deve-se ao facto de a Câmara Municipal onde o senhor esteve ter feito a venda do balneário, ter criado a Termalistur, que teve que contrair dívidas para pagar à Câmara Municipal a aquisição do balneário. Isso fez com que a Termalistur, que era uma empresa que na altura não seria necessária criar-se, dado que os balneários estavam na posse da Câmara Municipal, a verdade é que a Câmara Municipal, ao criar a Termalistur, embolsou cerca de 14 milhões de euros, que fez com que a situação da Câmara Municipal não fosse tão deficitária quanto era. Isso fez com que a dívida da Câmara Municipal ficasse diluída entre Câmara Municipal e Termalistur. E foi por esse facto de a Câmara Municipal ter embolsado essa importância da venda do balneário, que, diga-se mais uma vez, era pertença da Câmara Municipal, por a Câmara Municipal ter recebido esse dinheiro, a Câmara Municipal não teve necessidade de estar a receber dinheiro do FAME e, por esse motivo, contribuiu para ajudar o FAME. Em má hora, porque não havia necessidade de se ter criado o FAME, e diga-se passagem, foi criado por um governo do PSD, que fez com que o nosso município fosse perder cerca de 700 mil euros. Ou seja, um governo do PSD roubou ao Concelho de São Pedro Sul 700 mil euros, que muito dinheiro seria necessário para saneamento, para água e para novas vias rodoviárias. De forma que o Presidente da Câmara de São Pedro Sul não foi castigado pelo FAME. Quem foi castigado pelo FAME foi um governo PSD que retirou, como lhe disse, 700 mil euros ao erário municipal e, por sua vez, aos municípios de São Pedro Sul. Depois o senhor diz anunciar obras para próximo mandato. Nós não estamos a anunciar obras para próximo mandato. E o senhor fica preocupado com isso, mas o problema é seu. O problema é que nós estamos a anunciar obras para este mandato. Prova disso é a entrega ao empreiteiro da ciclovia, a entrega ao empreiteiro de novas vias rodoviárias, nomeadamente em as estradas dos Povos do Alto, a estrada para Sul, a estrada da Regada, as estradas para Pindelo. A nível de saneamento, empreiteiros que já andam a trabalhar no saneamento no Covelo, no Esteirinho, no Sobral, seguidamente Rompecilha. Isto é que são as obras. Agora o senhor tem que compreender o seguinte: essas obras neste momento ainda não estão em execução. Pois não. O senhor sabe perfeitamente que o tempo tem estado sempre a chover. Não se pode meter alcatrão a chover, senão de seguida as estradas ficam estragadas. Posso dizer que no Covelo tentaram começar a fazer a fossa, o terreno estava alagado e tiveram que parar. Agora, a partir do momento em que o tempo começa a melhorar, Sr. Vereador, não se preocupe, que o nosso Conselho parece que é uma altura de eleições. Vamos haver obras por todas as freguesias. Por isso, não fique preocupado, porque realmente, ao contrário daquilo que o senhor fez quando estava na Câmara Municipal, que só fazia obras em vésperas de eleições, connosco esteja à vontade que nós temos feito obra, os municípios sabem disso, estamos a fazer obra e para o ano continuaremos a fazer obra.
Dá-me licença. Não, eu estou a falar. Enquanto o senhor falou para a demagogia. Aliás, o senhor acaba por ofender as pessoas. O senhor está constantemente a dizer que eu sou especialista em demagogia. Eu quero dizer que, mais do que demagogia, sou homem de fazer obras. E as obras estão às vistas de toda a gente. E o senhor falou também que queria aconselhar, mas o senhor não aconselha nada, porque o senhor esteve cá, não fez, e nós agora estamos a fazer. De forma que eu recebo conselhos daquelas pessoas que sabem fazer melhor do que eu, e o senhor não conseguiu. De forma que sim, não vou receber conselhos nenhums, e digo-lhe mais, e não lhe vou responder a mais nada. Está bem, Sr. Presidente. Pode dizer o que quiser, que não lhe vou responder a mais nada. Muito obrigado pela oportunidade. Ó, Sr. Presidente, eu tinha-lhe pedido o favor de não puxar por essa relação de obras de soleira, porque senão eu também tenho que puxar pela minha. Pronto. Mas, por uma questão de oportunidade, ainda não vai ser hoje que eu vou puxar por essa lista de obras de soleira. Relativamente à questão da Termolistur, o senhor, com a redução da dívida que tem vindo a fazer, está na altura de pensar a sério, se calhar, em extinguir a Termolistur e chama outra vez as termas ao município. Tem oportunidade para fazer isso, o senhor faça quando entender. Portanto, o senhor tem situação financeira, se calhar, com mais um aninho a trabalhar da forma como está a trabalhar, para fazer isso. Só lhe peço uma coisa, que não chega à altura de ir fazer obrigações financeiras em bancos que possam ir à falência, para e por aí além, que depois é uma chatice, depois é que perdemos tudo, depois para lá vai para as canastas. Portanto, Sr. Presidente, obras, não é obra de soleira, grandes obras emblemáticas, alcatroamentos e por aí além, eu qualquer dia eu trago-lhe também uma cassete gravada, o senhor põe a sua e depois eu ponho a minha. E depois vamos ver nos períodos quem é que fez mais obra de soleira. E as grandes obras, as obras emblemáticas, aí é que é a marca da diferença. Pronto. Sigamos. Senhora, que sabes aquele Presidente Ponto da Câmara. seguinte. Ponto terceiro. Resumo diário da Tesouraria do dia 21 de abril de 2016. Algum dos senhores vereadores quer questionar alguma coisa? Algum ponto? Ponto 4. Assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores precisa saber alguma informação? Ponto 5. Proposta da renovação do protocolo de colaboração apresentado pela MUT, Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de São Pedro Sul. Sim, a proposta é de subsídio de acordo com os montantes que podemos dar, de acordo com a informação aqui. Tá. Com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016, em função do número de associados. Algum dos senhores vereadores vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Pedido de isenção de pagamento de taxas apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de São Félix. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Aquisição de terreno no lugar de Paraíso, União das Freguesias São Pedro Sul, Vartes e Baiões, para a instalação da estação elevatória da Arcozelo. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Aprovação iminuta. Ponto 8. Edifício em ruínas, sítio na Rua do Canto, em Pindelo dos Milagres. Ao Alto Vistoria. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Proposta de terceira alteração ao Plano Diretor Municipal de São Pedro Sul. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação? Alguém vota contra? Já agora, Sr. Presidente, relativamente ao PDM, eu recordo-me que logo na primeira reunião o senhor falou o PDM, vamos agarrar já no PDM. O PDM esteve parado não sei quantos anos, 20 anos ou 30 anos, não sei quantos. O senhor não sabia, pronto, aí eu dou-lhe de barato, porque o senhor não sabia o que é que estava a desenvolver e atreveu-se a estar a acusar que o PDM estava parado quando isso era, sabe que não correspondia à realidade. Como é que estamos, Sr. Presidente, relativamente ao PDM? Há evolução? Não há evolução? Está o novo PDM já em funcionamento? Está para funcionar? As pessoas continuam, antigamente, eu recordo, nomeadamente na bancada do PS, nas assembleias, todas, até à altura que agora eu sou chefe de gabinete, estou a falar, não está cá presente, mas pode chamá-lo, e eu confronto com essa realidade, embora ele não esteja aqui
na função de elemento executivo, mas era membro da Assembleia. Então, o PDM, para quando o PDM era sempre o PDM, agora está tudo calado relativamente ao PDM. Há PDM, não há PDM, qual é o ponto de situação relativamente ao PDM? Sr. Vereador, eu só lhe queria dizer que o senhor não pode confrontar com a realidade aquilo que quer confrontar quando as pessoas não estão presentes. Se as pessoas estivessem presentes e fizessem parte deste órgão, o senhor podia confrontar quem quisesse. Não faz parte do órgão, o senhor não vai confrontar ninguém. Seja como for, o que eu lhe quero dizer é que quando eu entrei na Câmara Municipal não havia ninguém a trabalhar o PDM. Ponto. Há muito tempo. Ponto. No que diz respeito à situação atual, o vereador Dr. Matos vai lhe dizer como é que está a situação. Sr. Presidente, eu peço desculpa, se o Dr. Matos não se importar. Sr. Presidente, o senhor não deve fazer essas afirmações, porque essas afirmações não são verdadeiras. Se o senhor diz... Não são verdadeiras. Não, deixe-me falar. O Dr. Matos responde. Não, desculpe, mas o senhor é que fez a afirmação, ou o senhor que tem que responder, não o Sr. Vereador. Quando o senhor diz que não havia ninguém a trabalhar no PDM, o senhor está a dizer uma inverdade de todo o tamanho. Está a pôr em causa os funcionários da Câmara Municipal que sempre se trabalharam no PDM. O senhor não diga isso, porque um dia destes eu vou-lhe fazer um requerimento para o senhor autorizar a vinda aqui de um funcionário, que eu não vou falar em nomes por uma questão de elegância, e ele vem aqui dizer as horas, os dias, os meses e os anos que esteve a trabalhar à volta do PDM. E eu posso lhe ir ali tenho que pedir ao senhor para ir ali à contabilidade, ao arquivo, e buscar as cópias dos recibos da avança com o arquiteto, penso que era Ventura, não era? Ventura dos Santos. Ventura dos Santos. Que era terças-feiras, todas as terças-feiras. O senhor era vereador e não sabe, pelo amor de Deus. Não era vereador, mas não tinha reuniões, nem nunca tive com o senhor arquiteto. Qual é o problema? Desculpe, nós estivemos em reuniões conjuntas, eu também estive com o senhor. Não, isso esteve lá o engenheiro Zamanel. O engenheiro Zamanel pode ter estado. Estivemos eu, lá. como arquiteto que vinha cá avançado pela Câmara, não tive reuniões formais sobre o PDM. Isso é outra coisa. Estivemos numa reunião, os 3, os 4, os 5, os 6, os 7, para aí 10 pessoas, tivemos, porque eu também lá estive e o senhor também lá esteve. Tem algum relatório desse trabalho desse arquiteto feito a falar? Eu estava a questionar aqui o Sr. Presidente. Portanto, eu só peço ao Sr. Presidente para ter cuidado com as afirmações que faz, porque não está a dizer a verdade. E a verdade, em política, pode-se usar a verdade. Porquê que os políticos, de uma vez por todas, não assumem que devem trabalhar com a verdade? Não é preciso estar a enganar. A gente diz, sim senhor, é um processo complicado. É um processo complicado. O PDM é um documento extremamente complexo. Não é para todos os conselhos vivem desse problema. Agora vem anunciar, vai pegar já no PDM, e uma vez envolvidos 2 anos e meio, sou Presidente, quero saber como é que está o PDM. Passou aqui a responsabilidade, a resposta para o Sr. Vereador. Já vou responder. Não, mas eu antes ainda lhe vou responder. É que o senhor diz que eu estou a pôr em causa os funcionários. Eu não estou a pôr aqui em causa nada aos funcionários. O que eu estou a pôr em causa foi a ação política do anterior Executivo, que não deu ordens aos funcionários para avançar para o PDM. É completamente diferente daquilo que o senhor disse. E eu volto aqui a afirmar que, quando entrei nesta Câmara Municipal, o PDM estava parado. Ponto. Dr. Matos, faz favor. Eu não gosto de fazer toda a política com coisas sérias, e o PDM é uma coisa demasiado séria para a gente estar aqui com o diz que diz. O PDM foi aprovado em 95, no tempo do Dr. Bandeira Pinho. Seguiu-se, se não erro, o Dr. António Carlos em 2001, Comissão Administrativa. Em 2005 deveria ter começado a alteração do PDM, ou a revisão do PDM, tinha começado antes. Foi contratado o arquiteto Ventura, mas ele tinha também o PDM de Vozela, entretanto Vozela dispensou os serviços dele e São Pedro acabou por dispensar também os serviços dele. Sim, mas foi para aí em 2009, talvez. Talvez, mas dispensou. E o PDM, de facto, depois disso, não, que eu saiba, teve qualquer tipo de evolução e a evolução que teve até esse momento, embora fosse afirmado oficialmente que o PDM estava completo,
para ser aprovado, o facto é que nunca foi submetido à aprovação. Não foi essa a realidade que, passado 4 anos, eu encontrei, porque estava o PDM praticamente na mesma. Agora, o PDM, em que situação é que está? Está-se a proceder à revisão, está, como o Senhor Executivo dizia, praticamente feito, só falta a cartografia. Falta a cartografia porquê? Porque assim resolveu fazer um concurso para a cartografia, 10.000 para os 14 concelhos, fez um primeiro concurso e anulou, abriu um outro concurso e só nos entregarão a cartografia a partir de 31 de agosto. E falta a cartografia, perguntarão porquê é que não trabalham com a cartografia que têm. É que a Direção-Geral do Território não admite cartografia nenhuma que tenha 2 anos ou mais. Portanto, tem que ser cartografia atual, atualizada. E é por essa razão que o PDM está, neste momento, parado em forma de colocação da fotografia das opções. A partir do momento em que possamos fazer isso, é uma questão de meia dúzia de meses, porque o trabalho está feito. Mas já estava feito. Estavam feitas as vossas opções. Estão lá alterações, por isso é que é um documento dinâmico. O PDM não é um documento externo. Diziam que era 1 ano para o aprovar. Quando tomaram posse no Executivo, já lá vão 2 anos e meio. Fica para o professor. Se calhar nem neste mandato. Senhor professor, eu só estou a dizer aquilo que diziam. Muito bem que se não fosse o problema da cartografia, o PDM já estava feito. Mas os problemas são sempre uns ou outros. Agora, a verdade é esta: foi dito que num ano resolviam o problema do PDM. E resolver-se-á, deixe-me ir a cartografia, que é menos de 1 ano tem PDM. Não foi o Dr. Matos que disse isso. Está curioso. Não foi o Dr. Matos que disse. Eu só queria rematar. A da Câmara que fez uma grande. Agora, se me permite, eu ainda não acabei. Além da revisão do PDM, que entrará outra vez em velocidade cruzeiro se tivermos a cartografia, temos feito alterações do PDM, que são aquelas coisas que não podem estar à espera das revisões. Notamos, por exemplo, que não fazia sentido, em termos de desenvolvimento económico do Conselho, estarmos à espera do PDM para aprovar, por exemplo, mini-hídricas ou aprovar outras formas de produção de energia, como sejam os gestores de aerogeradores, ou deixar disseminar pelo Conselho algumas torres de transmissão de sinal de telemóveis, porque, como sabe, o nosso Conselho não está coberto na sua totalidade por nenhuma das redes, e então envidámos uma alteração que agora hoje vem à Câmara para aprovação, para depois ser submetida à gestão pública, e será uma questão de 1 mês para essa parte ser libertada. Sr. Vereador Adriano, só lhe queria dizer, o senhor está aí a falar na questão de 1 ano, foi dito que no ano resolvia a questão. O que eu lhe digo é que a nossa diferença em relação ao anterior Executivo é substancial. É que desde que eu entrei dentro desta Câmara Municipal, que temos sempre no mínimo 2 técnicos superiores a trabalhar no PDM, ao contrário daquilo que aconteceu antes. A diferença é abismal, é só essa. É que nós temos constantemente técnicos superiores a trabalhar nisto, ao contrário daquilo que o senhor fez quando cá esteve e era Vice-Presidente, que não os tinha. A diferença é só essa. Se realmente não se conseguiu cumprir o prazo de 1 ano, não é por culpa da Câmara Municipal. Como o senhor sabe, temos de ter uma série de parceiros de uma série de entidades, e esses parceiros demoram um tempo, como também o senhor sabe, de forma que vir agora para aqui disparar a dizer que era 1 ano ou não, por nossa vontade até seria 1 mês, como não é nossa vontade. Eu já tenho dito e volto a afirmar que a gente deve falar do que sabe. Se o senhor não estava cá, porque é que está a falar do que não sabe? Nós sempre tivemos técnicos a trabalhar no PDM.
E eu próprio confirmei, muitas vezes, embora não fosse um pluro meu, tive várias reuniões com os técnicos, aliás, com esse senhor arquiteto Ventura, eu até regularmente lá passava. Com o arquiteto Marta e com o engenheiro e com o doutor Mauro, regularmente, para além dos outros técnicos, sempre houve técnicos a trabalhar no PDM. E o senhor agora vem dizer que não. O senhor que estava cá é que sabe. Eu agora também posso lhe dizer que não há ninguém a trabalhar no PDM, mas eu não vou fazer uma afirmação destas porque eu não sei. Eu não estou a orientar a Câmara, não estou cá na Câmara. Portanto, tenham cuidado com aquilo que dizem, porque começa a ser já quase crónico faltarem à verdade e isso é grave, acho eu. Não retiro uma palavra àquilo que eu lhe disse. É verdade aquilo que eu disse. Tantas coisas que não correspondem à verdade. É mais um... Sr. Presidente, eu só toquei neste assunto porque, efetivamente, o senhor está a fazer de fim capé numa inverdade. E o senhor não está a dizer a verdade. E eu vou ter que solicitar a presença, pelo menos, de um técnico aqui, e ele vai dizer o que é que se deve a fazer relativamente ao PDM. E depois o senhor vai ficar mal visto, porque a pessoa não vai mentir. Portanto, o senhor assumiu isso. Agora, custa-lhe estar a... É evidente que isso... E o senhor sabe perfeitamente que o próprio é um barbicaço dos diabos, não é? E aqui para o senhor vereador Francisco Matos, uma vez que falou aí nas mini-hídricas, eu gostava de saber se houve alguma alteração à produção de energia em alguma mini-hídrica para aumento de potência ou não, ou se mantém aquilo que estava acordado até aquilo tem, obedece a utilização da água, do caudal do rio, obedece a certos determinados critérios, não é? Houve algum aumento de potência, não houve? Mas potência, de utilização do caudal do rio, de utilização de fazer maior utilização. Está legislado há muito tempo e as empresas têm que, embora produzindo eletricidade pela parte da água, têm que ter sempre o chamado caudal ecológico e não podem falhar rigorosamente. E esse caudal ecológico não pode ser tocado, é intocável. Só é tocado de uma maneira, quando há seca extrema e a água não chega sequer à saída do caudal ecológico, como aconteceu há 2 anos, o ano passado. Só nessa altura que o caudal ecológico... A Câmara tem feito vigilância sobre isso? Não tem? A Câmara não faz, mas também não tem técnicos para fazer, nem especialistas. Mas a RH e a IAPA estão constantemente em cima das mini-hídricas para saber se tudo isso é respeitado ou não. Sim, votação. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Pedido de isenção de pagamento de tarifas de resíduos sólidos urbanos. Teresa, esta também é para aprovar em minuto. Pedido de isenção de pagamento de tarifa de resíduos sólidos urbanos. Há aqui um parecer técnico. A proposta é seguir o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º. Pedido de isenção de pagamento de tarifa de resíduos sólidos urbanos. A proposta também é seguir o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º. Oferta de revista pelo Alto Comissariado para as Migrações. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Chega assim ao fim esta reunião pública de 26 de abril. Muito obrigado à Comunicação Social, muito obrigado, Sr. Vereador, pela vossa presença.